Antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você que dia 28/5 tá aí e você pode ser o dono do triplex mais comentado do Brasil. Pois é, o triplex lá do Guarujá, com vista pro mar, rapaz. Todo reformado pela equipe do Pancadão de Prêmios, especialmente para você concorrer. E você, então, no dia 28/5, vai só clicar no link aqui do comentário fixado agora, também do chat fixado, da nossa descrição do Facebook, e você vai estar participando por apenas R$19,90. O Pancadão de Prêmios é todo regulamentado pela Caixa Econômica Federal. E outra coisa, hein? Já foram sorteados muitos iPhones, motos, BMW e você dessa vez vai concorrer ao triplex mais famoso do Brasil. Que notícia é essa, hein? Pois é, vem com a gente, Pancadão de Prêmios tá aí, tá na área. Vambora, vamos pro vídeo. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Você que está no Facebook, eu convido a seguir, curtir, compartilhar na sua página pessoal. A gente já vai começar aqui o vídeo, né, trazendo essa declaração do Davi Luiz que me fez refletir muito, né, hoje. Ele fala o seguinte: enquanto o nosso abraço aqui dentro não for de verdade, nós não vamos ganhar nada, né? Esse desabafo aí do Davi Luiz, ainda em fevereiro, né? Depois aí do Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo ter empatado, né, e ter perdido nos pênaltis, ele mandou essa, né? Que enquanto o nosso abraço aqui dentro não for de verdade, nós não vamos ganhar nada. E aí essa notícia, somada ainda com as informações que o Caê Mota trouxe, de que gerou um desconforto, que os líderes do elenco, a panela, como muitos estão chamando, teria pedido, né, que o Gabigol batesse o pênalti contra o Atlético Mineiro, mas ele acabou mandando o Vitinho, que chegou a hesitar quando os jogadores falaram para não ir. Isso gerou um clima ruim no Flamengo, vaidade, uma série de coisas. E essa declaração do Davi Luiz, ela é emblemática. Ela mostra que o elenco está rachado, que tem diferenças, que tem algumas coisas muito sérias acontecendo. E o Flamengo tentando aí, né, entrar nos trilhos. Já está lá em Lima, treina daqui a pouco. Vai estar treinando daqui a pouco às 18 horas aqui do Brasil, 16 horas lá de Lima, né? E é o momento de tentar entrar nos eixos novamente, mas a gente está com muita dificuldade para conseguir acreditar nesse momento em uma volta por cima desse elenco, com esse técnico, com esse comando no futebol, ainda mais depois das notícias, né, que também vazaram no Globo Esporte, depois de tudo que a gente trouxe da confusão no vestiário. A notícia do Globo Esporte que até o Bruno Spindel levou o Mário Monteiro, que é o preparador físico do Jorge Jesus, para jantar junto com o Paulo Souza lá no Maracanã, naquele jantar dos jogadores. É lamentável o que está acontecendo no Flamengo e a gente fica muito triste, né, de ver isso tudo acontecer. A gente teve aí os conselheiros do Flamengo hoje, né? Inclusive a Marion foi uma das que encabeçou essa lista, escrevendo uma carta ao Landim pedindo mudanças no futebol. Olha só. No dia 31 de março, o Flamengo publicou o balanço referente ao ano de 2021, uma receita bruta superior a 1 bilhão. E um recorde para o futebol brasileiro com um superávit de 177,6 milhões, o maior superávit contábil da história do clube. Inclusive, o Flamengo tem uma receita maior, mesmo com esses vice-campeonatos, maior que a do Palmeiras, que está ganhando títulos e os jogadores jogam com vontade. O Flamengo ganha mais e paga mais ao seu elenco, inclusive. A folha do Flamengo é a maior do Brasil. Porém, os resultados em campo estão muito aquém da maior folha salarial da América Latina. É da América Latina, ainda tem isso. E de um CT excepcional.
E por mais que o futebol seja imprevisível, depois da perda do título de ontem, contra um time lidando com gravíssimos problemas financeiros e uma estrutura muito inferior à nossa, evidenciaram a necessidade de uma ampla reestruturação no departamento de futebol. Essa necessidade já se esboçava em 2020 e foi infelizmente protelada. Mas depois da derrota de ontem, não podemos mais perder um dia sequer. Precisamos reorganizar, reformular o futebol do Flamengo. Portanto, pedimos uma reunião para ficarmos a par do que será feito de agora em diante. Precisamos que a gestão profissional das finanças seja também adotada no futebol. Precisamos das pessoas mais qualificadas e experientes do mercado para trabalhar no clube. Precisamos de um acompanhamento psicológico permanente, não somente como suporte para os atletas, mas como parte motivacional. Importante trabalho, mais do que comprovado em inúmeros clubes europeus. Precisamos analisar se existem desavenças no vestiário e, se necessário, reavaliar os contratos de alguns jogadores. Senhores, que a derrota de ontem seja um wake-up call, que a derrota de ontem seja não o triste fim de um melancólico campeonato, mas o início de uma nova era no futebol do clube, no Clube de Regatas do Flamengo, permeado por profissionalismo, compromisso e excelência. Palmas. Os conselheiros do clube, capitaneados por Marion Kaplan e outras pessoas importantes no conselho, exigindo que o Landim tome uma atitude, que faça uma reunião com os conselheiros e que o Flamengo já comece a pensar nos nomes da barca, que tem nomes que tem que sair, que não podem continuar no Flamengo. Profissionalismo, psicologia, né? Um psicólogo aí para atender os jogadores, que o Flamengo tem problema mental, sim, né? Questão aí também motivacional, uma série de coisas. Eles exigindo, então, né, que descubram o que está acontecendo, querem saber o que está acontecendo. Os conselheiros do clube, que são realmente quem manda no clube, né? Eles que votam para aprovar o patrocínio e tudo mais, são os conselheiros que mandam no clube, que fazem o Flamengo. A verdade é essa. É o conselho que faz o Flamengo, né? A gente sabe que temos pessoas aí importantíssimas no conselho. Então, eles só estão querendo que o Flamengo tenha uma transparência que seja, olha só, que as desavenças que existem, se existem no vestiário, e se necessário reavaliar, né? Analisar isso e se necessário reavaliar os contratos de alguns jogadores. Começar a barca. Não tem jeito, né? É muito triste esse momento que a gente está vivendo no Flamengo. A gente fica assustado, chateado. O Flamengo tem uma receita de 109 milhões a mais do que a do Palmeiras, né? Mesmo sendo vice. Mesmo com tantos vices aí, o Rodrigo Matos publicando. O Flamengo, infelizmente, saiu de um time multicampeão para um time perdedor. É muito triste isso, cara. É inadmissível com os salários que são pagos a esses jogadores, com tudo em dia. Bem, passar para vocês aqui também a matéria que saiu no Extra e o Globo, que entenda os motivos que fazem o Flamengo não demitir Paulo Souza. A resistência do elenco ao processo de trabalho ainda não é suficiente para o Flamengo demitir Paulo Souza. Com 3 meses completos, matéria do Diogo Dantas, inclusive, o técnico passará a ser avaliado com mais afinco a partir dos jogos da Libertadores e Brasileiro. Mas há outros motivos que seguram ele no cargo. A primeira razão é que há o entendimento que Paulo Souza pode reverter o quadro atual, que se resume a atletas confusos e não tão mobilizados depois de muitas modificações na equipe. Também outra explicação é que a diretoria não quer interromper mais uma vez um processo de implementação de um trabalho que visa reformular o elenco de forma gradativa. Embora essa condução resulte em menos apoio, há no clube quem entenda que a consequência é natural e necessária. O problema é que Paulo Souza não tem no elenco ainda jogadores de peso para substituir os atuais medalhões à altura. O último, mas não menos importante, motivo é o financeiro e político ao mesmo tempo. A diretoria do Flamengo não quer demitir mais um treinador, seria o quarto na sequência, passar por atestado de incompetência e tal, tanto Marcos Braz, né, deu respaldo público e tal, pagar multa e tudo mais. Então, isso a gente já sabia, mas a questão, gente, é que
ficou claro que, apesar dele ter uma certa insistência, até por falta de peças, mas uma teimosia de colocar jogadores em posições erradas e tal, ele está tentando implantar o sistema dele. E já ficou claro que o problema não está no treinador, o problema está nos jogadores, está no elenco. E que tem que mudar isso. Inclusive está sendo avaliada a saída do René, Diego Alves, Diego Ribas podem sair, não serão renovados e tudo mais. É grande a possibilidade que todos esses saiam. Fiquei chateado que o Red Bull Bragantino acertou a contratação por empréstimo do Ramon, mesmo a gente reclamando ontem aqui. Né, eles acertaram a contratação em definitivo do Ramon, um lateral aí querido pela torcida. Acho que não foi necessário fazer isso, podia ficar com ele. Aí, esse talvez seja o grande erro do Paulo Souza, de não dar uma atenção maior ao menino Ramon. E agora a notícia que surge, que eu acho interessante, né, eu queria só antes concluir que eu sou a favor de manter o Paulo Souza nesse momento. Paparazzi, e se o Jorge Jesus, e se puder trazer o Jorge Jesus, cara... A questão não é essa. Já não fizeram erro? Já não trouxeram? Eles erraram com o Paulo Souza? Talvez. Mas já não trouxeram? Não tá aí? Os jogadores não querem de novo. Como foi feito lá com o Domi, com o Rogério, em outras situações. Os jogadores querem de novo tirar o treinador? Não podemos aceitar esse tipo de coisa, gente. E aí o Boca Juniors tem interesse na contratação do Maurício Isla, segundo o Fla Resenha. O atleta chileno não faz parte dos planos do técnico Paulo Souza e os cariocas buscam um destino para o jogador. E aí o Boca Juniors vê, né, segundo Rony Molinari, vê no Flamengo um time para se reforçar na temporada de 2022 e por isso pode estar atento à contratação de jogador sem tanto prestígio com Paulo Souza no ano de 2022. A informação é que o lateral Isla estaria no radar do clube sem prestígio com Paulo Souza. O jogador pode trocar o Flamengo pelo Boca, visando ter mais minutos em campo. E aí não foi nem o Fla Resenha, foi o TNT Esportes. As negociações pelo jogador ainda não foram iniciadas, no entanto, o rubro-negro não deve impor muita resistência. É importante lembrar que o atleta chileno não faz parte dos planos do técnico Paulo Souza no clube e os cariocas buscam aí um destino para o jogador, sendo o Boca Juniors um dos possíveis destinos de Isla para a temporada de 2022. E os torcedores do Flamengo torcem pela saída do Maurício Isla. Eu tenho visto nas redes aí os comentários. Os torcedores do Flamengo estão torcendo muito pela saída do Maurício Isla. Falar desse jogo aí que a gente vai ter amanhã, né? Sporting Cristal e Flamengo. Só passar para vocês aqui os locais que vão transmitir. Por exemplo, às 21h30, a partida será transmitida pelos canais SBT, parte da rede, claro, e ESPN pelo serviço de streaming também da Star, tá? Então, ESPN e SBT e pelo serviço de streaming Star+, tá? Star Plus. Você pode estar aí assistindo, você que é assinante aí da Disney, Star Plus, você pode estar também assistindo o jogo do Flamengo nessa plataforma. Também passar para vocês aqui que o Paulo Souza tem uma dor de cabeça danada para montar o Flamengo e fazer aí as mudanças importantes na Libertadores. Ele ainda não definiu a equipe, né? Tem esse treino agora de tarde. E aí a gente sabe que na defesa ele não teve o Fabrício Bruno na última partida, né? Sentiu a dor no pé esquerdo. O zagueiro também está com o grupo, mas não tem a escalação aí garantida. Se for vetado, Gustavo Henrique deve seguir com o time. Também já tem essa questão do Arrascaeta, né, que infelizmente não viajou, não foi relacionado, sentiu dores aí, não viajou. No lado direito, o Mateuzinho e o Rodinei estão revezando e ainda não empolgaram. O Mateuzinho, na segunda etapa, após o Rodinei iniciar jogando também, não foi assim grande coisa. Do outro lado, o Lázaro foi o titular, mas não teve uma boa atuação contra o Fluminense. Mas a tendência é que continue com o Lázaro, tá, gente? A tendência é essa, tá? Apesar da atuação ruim, segundo a ESPN, do Bruno Henrique, ele deve continuar ao lado do Gabigol. Provável Flamengo, né? Santos, podemos ter a estreia do Santos ou Hugo, Fabrício Bruno ou Gustavo Henrique, Davi Luiz e Felipe Luiz, Mateuzinho, João Gomes, Arão, Andreas Pereira e Lázaro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse aí é o provável time do Flamengo
estreando na Copa Libertadores da América. Lembrando aqui que no comentário fixado tá o link aí, e na descrição do Face, comentário fixado, e no chat fixado, tá o link aí do pancadão de prêmios para você garantir aí um triplex, né? O triplex do Guarujá. Aproveite, apenas R$19,90. E toda semana tem prêmio. Toda semana tem prêmio. Aproveite. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Até mais tarde. 6 horas da tarde a gente tem uma live com um jornalista peruano para falar de esporte em cristal e Flamengo. Valeu!